Você é oficialmente um texugo do mel, ou ratel se preferir. Parabéns. Você acaba de nascer com o maior fardo do reino animal, a reputação de ser o bicho mais casca-grossa do planeta. O Guinness Book te deu o título oficial de animal mais destemido do mundo. Uau! Você é uma lenda da internet, o ícone da coragem, o badass supremo que supostamente não se importa com nada. É uma imagem bonita, pena que é totalmente falsa. Essa reputação não é uma coroa, é uma bigorna amarrada no seu pescoço. Sua vida não será um filme de ação glorioso, será uma sequência interminável de péssimas decisões, dor física e a solidão mais esmagadora que você pode imaginar. Vamos começar pelo seu nascimento. Esqueça qualquer cena fofinha de documentário. Você não chega ao mundo em um ninho aconchegante. Sua maternidade é um buraco sujo, escuro e úmido que sua mãe cavou às pressas. Você nasce cego, pelado, surdo e totalmente patético. Imagine uma salsicha rosa e indefesa jogada na terra fria. Esse é você. E a sua família? Que família? No universo miserável do texugo do mel, a palavra de ordem é isolamento. Não existem amigos, não existe apoio. Seu pai, ele é um fantasma. Aliás, a concepção de vocês foi menos um romance e mais uma situação de refém. Ele literalmente sequestrou sua mãe, aprendeu numa toca por 3 dias e depois desapareceu para sempre. Ele não se importa se você nasceu, morreu ou aprendeu a tocar banjo. Então sobra tudo para a mamãe. E acredite, ela não está feliz. Ela é uma mãe solteira cronicamente exausta, que já tem uma vida horrível tentando não ser devorada. E agora tem que cuidar de um peso morto. Você é um fardo colossal. Enquanto outros animais estão prontos para a vida adulta em poucas semanas, você vai ficar grudado nela por, no mínimo, 14 meses. Pois é, mais de um ano de dependência total. Por que tanto tempo? Porque ser um texugo do mel exige um conjunto de habilidades suicidas que não vem instalado de fábrica. Como sua espécie é patologicamente antissocial, não há vila para ensinar. Sua mãe é sua única professora. Ela tem que te ensinar como cavar 50 buracos por dia para achar um escorpião mixuruca e como brigar com coisas 10 vezes maiores que você. Sua infância é um longo e torturante tutorial sobre como sobreviver no modo inferno. Que maravilha! Ok, você sobreviveu à infância. Sua mãe finalmente te deu um chute na traseira e disse: se vira, perdedor. Agora você é um adulto. Sua jornada solitária e miserável começa oficialmente. É hora de analisar o equipamento que a evolução te deu para encarar o mundo. Você deveria ser uma máquina de guerra compacta e implacável. Mas a realidade, você é uma coleção bizarra de gambiarras anatômicas que tornam sua vida diária um pesadelo. Seu corpo não foi projetado para vencer, foi projetado para apanhar muito. Vamos começar pela sua famosa armadura. Sua pele, ela é notavelmente espessa e incrivelmente folgada. Dizem por aí que isso te protege de mordidas. Mas vamos ser honestos, isso não é uma armadura de cavaleiro medieval. É como ser forçado a viver o resto da sua vida dentro de um casaco de couro 3 números maior que você. Quando um predador, tipo um leão ou uma hiena, te agarra, e acredite, isso vai acontecer com frequência, você não está magicamente protegido da força da mandíbula. Você está apenas sendo chacoalhado violentamente dentro do seu próprio saco de carne pessoal. A grande vantagem aqui é que você pode se contorcer e se virar enquanto está sendo mastigado para dar uma mordidinha de volta. Que tática genial, né? É uma defesa que só funciona depois que o desastre já aconteceu. E suas ferramentas de trabalho, suas garras dianteiras são longas e fortes, ótimas para cavar, e só para isso. Elas não são os bisturis retráteis e elegantes de um felino. São pás de jardinagem permanentemente grudadas nos seus dedos. Imagine tentar fazer qualquer coisa delicada com isso. Você não é um caçador habilidoso. Você é um operário de construção condenado a uma vida de trabalho braçal desajeitado. Pior ainda são seus dentes. Para um bicho cuja existência inteira gira em torno de morder coisas duras, sua boca é uma catástrofe. Seus dentes são irregulares, curtos, tortos, gastos e muitas vezes faltam alguns. Cada refeição é uma tortura ineficiente. Você tem o registro dentário de alguém que mastiga cascalho e nunca ouviu falar em fio dental. Mas a natureza guardou a maior humilhação para o final. Sua arma secreta. Quando você está prestes a virar almoço, qual é seu último recurso? Você libera um líquido de cheiro fétido de suas glândulas anais. Sim, sua estratégia final de sobrevivência é um peido de pânico. Não é aterrorizante, é mortificante. Você está sozinho, com o estômago roncando
buscando e equipado com as piores ferramentas possíveis. O que fazer? É hora de começar sua rotina diária, que é basicamente o trabalho manual mais exaustivo e mal pago do planeta. Você não é um predador eficiente esperando pacientemente na emboscada. Você é um cavador de valas obsessivo e perpetuamente faminto. Sua vida é uma maratona. Literalmente, todos os dias você caminha cerca de 40 quilômetros. E durante essa caminhada, nada alegre. Você para, em média, 50 vezes. 50 vezes para cavar freneticamente buracos no chão duro com aquelas suas garras desajeitadas de pá. E qual é a grande recompensa por todo esse esforço colossal? Um banquete suculento? Nem pensar. Você cava, cava e cava pela chance minúscula de encontrar um rato aterrorizado, um lagarto seco ou, se tiver sorte, um escorpião. O gasto de energia é gigantesco, a recompensa é lamentável. É como trabalhar o dia inteiro quebrando pedras para ganhar um salgadinho murcho no final do expediente. Ah, mas e o seu nome? Texugo do mel. Deve ser uma vida doce, né? Errado. Essa é talvez a piada mais cruel que a natureza pregou em você. Sim, você invade colmeias, mas você não está atrás do mel dourado e delicioso. Você está atrás da ninhada de abelhas. Traduzindo para o português claro, larvas gordas, brancas e contorcidas, bebês de abelha. Que delícia! E para conseguir essa gosma de inseto, você passa por uma sessão de tortura pura. Você é picado implacavelmente por um enxame furioso, milhares de ferrões venenosos perfurando sua pele. Você suporta uma dor agonizante e às vezes você literalmente morre tentando. Tudo por um bocado de larva nojenta. Mas o prato principal da sua dieta destemida é o que realmente define sua miséria. Cobras venenosas, víboras, najas, mambas. Isso não é uma caça limpa, é uma briga de rua caótica e suja. E você quase sempre é mordido e envenenado. O que acontece então é bizarro. O veneno entra na sua corrente sanguínea. Você cambaleia e simplesmente apaga. Você entra em um coma induzido por veneno por algumas horas. Quando você acorda com a pior dor de cabeça da sua vida e o corpo todo dolorido, o que você faz? Você se levanta e termina de comer a cobra que acabou de te matar. É a pior experiência gastronômica do reino animal. Você acabou de jantar, teve sua ressaca de veneno de cobra, comeu aquelas larvas nojentas e está pronto para, bom, digamos, socializar, encontrar os amigos, relaxar com a família. Esqueça, no seu dicionário essas palavras não existem. Você é fundamentalmente solitário. Mas não pense que isso é uma independência charmosa de lobo solitário. Não, sua vida é uma sentença de confinamento solitário, só que ao ar livre e com mais pulgas. Se você for um macho, sua existência é a coisa mais deprimente que se pode imaginar. É uma patrulha infinita e sem sentido. Seu território é ridiculamente gigantesco, podendo passar de 500 quilômetros quadrados, e você anda por isso tudo sozinho, todo santo dia. Qual é a sua única esperança de interação social? Cheirar o que os cientistas chamam de quadros de avisos olfativos. Traduzindo, você passa o dia cheirando as latrinas da savana para ver se alguma fêmea deixou um recadinho dizendo que está disponível. É a versão animal mais humilhante de ficar atualizando o aplicativo de relacionamento sem parar e nunca receber um match. Se você for uma fêmea, a situação é igualmente péssima. Sua vida é de pura paranoia. Você passa o tempo todo tentando garantir que nunca vai cruzar o caminho de outro texugo. Vocês usam marcas de cheiro não para se encontrar, mas como um sistema de radar para manter distância máxima. É tipo, Eca, a Gertrudes passou aqui há 2 horas, melhor eu ir para o outro lado. E o acasalamento, o grande evento social da sua vida, como já demos spoiler na sua origem, é sombrio. Esqueça qualquer noção de romance ou parceria. O encontro romântico do texugo do mel é literalmente uma situação de refém. O macho dominante encontra a fêmea, espanta os rivais, porque claro, tudo na sua vida envolve briga, e então a sequestra. Ele a arrasta para um buraco e a impede fisicamente de sair por até 3 dias. Pense nisso, 3 dias preso em um túnel escuro e fedorento com um parceiro agressivo. Para a fêmea é aterrorizante, para o macho é apenas um serviço rápido, violento e totalmente sem emoção antes que ele volte para sua caminhada solitária e sem fim. Sua vida é totalmente desprovida de afeto, vínculo ou apoio. Ok, chegamos ao ponto principal da sua lenda, sua coragem. Aquele traço que te deu o título no Guinness Book e te transformou em meme. Todo mundo acha isso incrível, mas aqui está a verdade dolorosa. Você não é
corajoso. Você é apenas clinicamente insano. Sua característica mais celebrada é, na verdade, um defeito de fábrica perigoso que te impede de tomar decisões racionais. Você tem uma incapacidade crônica de avaliar o perigo. Você não apenas se defende, você ataca. Você vê um leão, uma hiena, um búfalo, bichos que poderiam te esmagar sem nem perceber, e seu cérebro grita: vai lá, morde a canela dele. As histórias são famosas, texugos expulsando matilhas inteiras de leões. Mas como você vence essas brigas pela força? Claro que não. Você vence por ser a criatura mais irritante, barulhenta e absolutamente insuportável do planeta. O animal maior simplesmente olha para você, revira os olhos e pensa: quer saber? Não vale o estresse. Fica com essa porcaria. É exatamente como uma criança pequena dando um chilique épico no meio do supermercado. O pai cede não porque a criança é poderosa, mas porque o vexame público é grande demais para suportar. Essa é a sua estratégia de vida. E vamos ser claros, é uma estratégia péssima. Você está vivendo de tempo emprestado a um leão de mau humor de distância de virar patê na savana. Mas por que você é assim? Por que você não tem medo de nada? A resposta está na sua resistência bizarra ao veneno de cobra. E isso não é um superpoder. É a sua maior maldição. Em um animal normal, o veneno de cobra age como um interruptor. Ele se liga a receptores nos músculos e desliga o corpo, causando paralisia. É tipo um curto-circuito geral, mas o seu corpo tem uma mutação genética, uma pequena mudança nas suas células que funciona como um campo de força molecular. O veneno tenta se conectar, mas é repelido. Seu corpo literalmente não recebe a mensagem de que foi envenenado mortalmente. E é aí que mora o problema. Um animal normal que sobrevive a uma picada aprende a lição. Ele desenvolve um medo saudável. Você é mordido, desmaia um pouco, acorda e volta a comer. Como seu cérebro nunca registra o perigo real, você nunca aprende a ter medo. Sua famosa coragem é, na verdade, uma grave deficiência de aprendizado. Bom, vamos fazer as contas da sua vida até agora. Você tem um corpo que parece ter sido montado com peças de segunda mão. Sua dieta consiste basicamente em veneno e larvas nojentas. Você vive na mais profunda solidão e tem um defeito genético que te impede de sentir medo. O que poderia dar errado, né? A resposta é absolutamente tudo. Sua vida não é uma sequência de vitórias gloriosas, é uma sequência ininterrupta de dor física. Você não é um guerreiro invicto, você é um saco de pancadas ambulante. Dê uma olhada no seu histórico médico. Não estamos falando de um arranhãozinho ou outro. Estamos falando de cicatrizes profundas de garras de leopardo que quase te rasgaram ao meio. Estamos falando de marcas de mordida de hiena que ficaram presas naquela sua pele folgada e ridícula. E talvez o mais humilhante de tudo, espinhos de porco-espinho. Sim, você também tenta comer porcos-espinho. Porque, claro, por que não tentar jantar um cacto vivo e raivoso? Você vive em um estado constante de quase morte. Sua aparência não é a de um herói, é a de um dublê de filme de ação que não tem plano de saúde nem equipamento de segurança. Você está sempre mancando, sempre com dor de dente, graças àquela sua boca podre, e sempre se recuperando da última surra que você mesmo provocou. E o pior, você não tem tempo para se recuperar. Lembra daquela maratona de 40 quilômetros e dos 50 buracos que você precisa cavar todo santo dia só para não morrer de fome? Pois é, você tem que fazer isso mesmo com uma costela quebrada, um olho inchado e veneno de cobra circulando no seu sangue. Não existe licença médica na savana. Isso cria um ciclo vicioso de miséria. Você se machuca porque é imprudente. Estar machucado torna a caça, ou melhor, a escavação, muito mais difícil. A fome aumenta, o desespero bate. E o que você faz quando está desesperado? Você toma decisões ainda piores e mais arriscadas. Você tenta roubar a comida de um leão faminto ou decide que é uma ótima ideia invadir a maior colmeia que encontrar. O resultado: mais dor, mais lesões. As pessoas olham para um texugo velho, cheio de cicatrizes e pensam: nossa, como ele é durão. Mas essas cicatrizes não são medalhas de honra, são os recibos da sua própria estupidez. Bom, você sobreviveu mais um dia, e depois outro e outro. Sua vida é uma repetição infinita e exaustiva da mesma rotina miserável. Andar, cavar, brigar, apanhar, comer lixo, dormir sozinho.
não há férias, não há fins de semana. E definitivamente não há aposentadoria. A maioria dos animais tem um ciclo de vida que faz algum sentido. Eles crescem, atingem o auge físico, se reproduzem e depois desaceleram. Eles encontram um nicho seguro, talvez contem com a ajuda da matilha ou do bando para sobreviver na velhice. Mas você não tem nada disso. Sua vida é vivida em intensidade máxima do dia em que você sai da toca da sua mãe até o dia em que você finalmente vira almoço de leão. Por quê? Porque seu estilo de vida brutal não permite descanso. Se você não cavar aqueles 50 buracos hoje, você morre de fome amanhã. Simples assim. O ritmo é suicida e você não pode parar. E o pior é que seu corpo não foi feito para durar. Lembra dos seus dentes podres? Eles só pioram com a idade. Aquelas suas garras de pá, elas se desgastam de tanto cavar terra dura e rochosa. Suas juntas doem cronicamente por causa das maratonas diárias de 40 quilômetros e das surras constantes que você leva. Imagine ser um texugo do mel idoso. Você está coberto de cicatrizes, meio cego, com uma dor de cabeça permanente das ressacas de veneno e seus dentes estão tão gastos que você mal consegue mastigar um rato mole. Mas você ainda tem que manter o ritmo. Você ainda tem que fingir ser o badass, porque a alternativa é a morte imediata. É a receita perfeita para o burnout, esgotamento. Você não está apenas cansado fisicamente, você está existencialmente exausto. Sua vida não tem propósito além da sobrevivência imediata. Você não está construindo nada, não está deixando um legado, exceto talvez alguns buracos na savana e um cheiro ruim persistente. E como termina essa história? Não existe morte pacífica e tranquila por velhice para um texugo do mel. Sua vida termina quando sua sorte finalmente acaba. Quando você fica lento demais para desviar daquele leopardo. Quando você está fraco demais para lutar contra aquele enxame de abelhas. Ou quando você, na sua infinita estupidez genética, decide comprar briga com um búfalo que está tendo um dia muito ruim. Sua morte será tão violenta, caótica e sem sentido quanto a sua vida. Você achou que sua vida não podia ficar mais humilhante que ser um saco de pancadas solitário com dentes podres e um peido de pânico era o fundo do poço? Você está errado. O universo é criativo quando se trata de te torturar. Depois de uma existência inteira de sofrimento silencioso, dor e solidão, o insulto final estava reservado. Em 2011, a humanidade te descobriu, e não foi em um documentário sério da National Geographic, com uma narração solene sobre sua bravura. Não, foi em um vídeo viral no YouTube chamado The Crazy Nasty Ass Honey Badger. O vídeo era basicamente uma compilação dos seus piores momentos. Você sendo torturado por abelhas, mastigando cobras venenosas como se fossem chiclete e desmaiando como um bêbado depois da ressaca de veneno. Tudo isso dublado pela voz mais irritante do mundo, a de um cara chamado Randall. E o resultado? Um sucesso estrondoso, mais de 100 milhões de visualizações. Você virou uma celebridade global da noite para o dia. Legal, né? Não. O que a humanidade fez ao testemunhar sua tragédia diária? Nós rimos, gargalhamos alto, transformamos sua luta brutal e desesperada em uma rotina de comédia barata de 3 minutos. Sua vida miserável virou entretenimento para adolescentes entediados. Você virou estampa de camiseta, aplicativo de celular, meme de internet. E aí veio o bordão icônico, a frase que define sua existência aos olhos do mundo: Honey Badger don't care. O texugo do mel não se importa. As pessoas usam isso como um mantra de confiança, como se você fosse o mestre zen da savana. Ah, eu quero ser como o texugo do mel, ele não liga pra nada. Mas nós sabemos a verdade, não é? Não é que você não se importa por escolha, é que você não pode mais se importar. Você atingiu o limite absoluto e intransponível do sofrimento e da exaustão. Seu espírito foi tão moído, triturado e cuspido pela vida que não sobrou nada além de uma indiferença catatônica. Você não é destemido, você está emocionalmente morto por dentro. Pois é, a prova final de que sua existência é um lixo completo é que a sua dor crônica é agora a nossa comédia. Você não é um ícone de coragem. Você é a piada cósmica oficial do planeta Terra. Você é oficialmente um axolote. Parabéns. Você é o Pokémon da vida real, o bicho fofo e sorridente que a internet ama. Seu nome vem de um antigo deus asteca do infortúnio e dos monstros, o que já deveria te dar uma pista do que vem pela frente. Seu primeiro e maior problema é que você é essencialmente um erro de fabricação. Você é o Peter Pan do mundo animal, um adolescente perpétuo,
Um bebê gigante que nunca cresce, preso para sempre num estado larval. Enquanto suas primas, as salamandras, fazem a mala, saem da água e viram adultas, você fica para sempre no seu quarto aquático. Isso acontece por causa de um defeito hormonal. A mensagem hora de crescer e pagar boletos até chega no seu cérebro, mas seu corpo simplesmente visualiza e não responde. A fábrica de hormônios que deveria te transformar num adulto terrestre está permanentemente de folga. E aquele seu sorriso famoso que todo mundo acha uma graça não é felicidade, é que seu rosto ficou travado nessa expressão para sempre. É a cara de quem nasceu com um defeito de fábrica e agora tem que fingir que está tudo bem. Mas essa falha nem sempre foi uma maldição. Sim, houve um tempo em que essa sua preguiça de crescer era genial. Seu lar original, os antigos lagos do México, era um verdadeiro paraíso. Um resort 5 estrelas com água limpa, comida de graça por todo lado e quase nenhum predador. Para que sair da piscina se a festa era ali mesmo? Ficar na água para sempre foi uma aposta evolutiva que deu muito certo por milhares de anos. O problema era que você apostou todas as suas fichas achando que as férias nunca iam acabar, e elas acabaram de forma catastrófica. Seu resort de luxo virou um esgoto a céu aberto, poluído e infestado de predadores que os humanos jogaram lá. Agora sua incapacidade de crescer virou sua jaula. Você não pode simplesmente desenvolver pulmões, criar pernas e sair andando para longe do desastre. Você está preso e a prova final do seu azar é o que acontece quando cientistas, por curiosidade, te injetam os hormônios que te faltam e te forçam a virar adulto. O resultado não é um glow-up, é um filme de terror. Você se transforma numa salamandra esquisita e deformada, seu superpoder de regeneração para de funcionar direito. E você morre rapidinho, geralmente de tanto estresse. É o beco sem saída perfeito. Crescer te mata, mas não crescer te deixa preso num inferno. Que belo começo de vida, hein? Se você acha que o pior já passou, coitado. Você agora vai conhecer sua família, e seu primeiro e pior inimigo será o seu próprio irmão. Sua mãe não tem 1 ou 2 filhotes. Ela bota centenas de ovos, às vezes até 1000. Isso não é uma celebração da vida, é o abastecimento de um Battle Royale. Assim que vocês saem dos ovos, a guerra começa. O problema é que vocês não nascem todos do mesmo tamanho, e a fome bate rápido. E qual é a fonte de proteína mais fácil, mais próxima e mais conveniente? Exato, seu irmão menor que está nadando logo ali. Não existe amor de família no seu mundo, existe a lei do mais forte. Os maiores e mais fortes simplesmente caçam e comem os menores e mais fracos. É o programa de trainee para psicopatas mais eficiente da natureza. O resultado é que o seu berçário parece um hospital de guerra. É um caos de membros arrancados, rabos mordidos e irmãos desaparecendo misteriosamente. Sua infância não é sobre brincar, é sobre desviar dos seus irmãos para não virar o lanche da tarde. E no meio de toda essa carnificina, como você sobrevive? É aqui que entra o seu famoso superpoder, a regeneração. Você consegue recriar um braço, uma perna, sua mandíbula, um pedaço da sua coluna e até partes do seu cérebro como se não fosse nada. Parece incrível, né? Um super-herói da vida real. Mas isso não é um superpoder, é um mecanismo de emergência. É a prova definitiva de que sua vida é um lixo. Você não desenvolveu essa habilidade para ser legal, você a desenvolveu porque a sua infância é tão violenta que ser desmembrado pelos seus parentes é um evento comum, quase uma rotina. É como ter um carro que se conserta sozinho. Parece ótimo, até você descobrir que o motivo é que sua família faz um racha de demolição na garagem toda manhã. Seu poder de regeneração não é uma vantagem, é um kit de primeiros socorros para o trauma garantido que é a sua vida. E a ironia final, a piada mais cruel de todas, é que essa mesma habilidade criada para te ajudar a sobreviver aos seus irmãos canibais é o que te tornou super famoso entre os cientistas. E o que os cientistas mais gostam de fazer com você no laboratório? Exato, cortar seus membros para estudar como eles crescem de novo. A solução para um pesadelo, sua família, virou o convite para outro, os humanos. Mas meus parabéns, Axolote, você sobreviveu. Seu prêmio por não ser comido pelos seus irmãos é ser sequestrado por uma criatura gigante de jaleco branco e levado para um paraíso de vidro e plástico, um laboratório. Sua fama como cobaia começou em 1864, com 34 de vocês sendo enviados do México para Paris. Pense nesses 34 como os Adão e Eva da sua desgraça. Quase todos os axolotes em aquários e laboratórios hoje são descendentes de
diretos dessa pequena e incestuosa família. E por que os cientistas te amam tanto? Porque você é a cobaia dos sonhos. Você se reproduz facilmente num aquário sem frescura. Seus ovos são grandes e transparentes. Então os cientistas podem assistir seus filhos se desenvolvendo ao vivo como se fosse um reality show de embriões. E claro, o seu cheat code, a regeneração. Você é o boneco de testes perfeito, porque não importa quantas vezes eles te quebrem, você simplesmente se conserta. Recentemente, eles até mapearam seu genoma, que é 10 vezes maior que o de um humano. Agora eles têm o manual de instruções completo da sua miséria e estão lendo cada página com muita atenção. Mas como é o dia a dia de uma estrela da ciência como você? Seu dia a dia no laboratório não tem nada de glamuroso. É o pior emprego do mundo. Sua função, o motivo pelo qual te dão comida e um tanque limpo, é ser sistematicamente quebrado, cortado e mutilado. Sua rotina é feita de amputações programadas e lesões controladas. Hoje vamos cortar sua perna, amanhã um pedaço da sua espinha. Semana que vem, talvez um naco do seu cérebro. Claro, o objetivo dos humanos é nobre. Eles sonham em usar seus segredos para curar as doenças deles. Mas, da sua perspectiva, você é apenas o boneco de voodoo no qual eles espetam os alfinetes da ciência. E aqui está a ironia mais perversa de todas. As mesmas coisas que tornam sua vida uma tragédia biológica são as que te fazem tão valioso para nós. Sua falha em crescer, seu defeito de fábrica. Os cientistas acham fascinante sua regeneração, a habilidade que você desenvolveu para sobreviver a uma infância de canibalismo. Para eles, é uma mina de ouro de dados. Quanto mais ferrada é a sua biologia, mais os cientistas te amam. É como se alguém ficasse famoso por ter ossos de vidro e todo mundo quisesse dar um empurrãozinho só para ver o que acontece. Seu sofrimento não é um efeito colateral do seu estrelato, é a causa principal. Mas e se você não for para um laboratório? E se você tiver a sorte de nascer na natureza? Bem-vindo ao que resta do seu reino, o lago Xochimilco, no México. Houve um tempo em que este lugar era um paraíso, um sistema gigante de lagos de água cristalina, cheio de plantas e comida. Nesse mundo, você era o rei, o predador de topo. Não havia ninguém acima de você. Era o seu império, mas o seu império foi destruído. Com o crescimento da cidade do México, uma das maiores cidades do mundo, seus lagos foram drenados, secos e transformados numa pequena rede de canais. E a água, hoje, ela é basicamente um esgoto a céu aberto. Imagine uma sopa nojenta. Os ingredientes são o esgoto não tratado de milhões de pessoas, veneno de fazendas escorrendo para os canais, lixo, plástico e metais pesados. Este é o seu lar. Um caldo tóxico que te envenena lentamente. Sua própria casa está te matando. E como se viver num lixão líquido não fosse ruim o suficiente, os humanos decidiram te dar alguns vizinhos novos. Na década de 70, para ajudar a população local, o governo jogou 2 tipos de peixes nos seus canais, tilápias e carpas, peixes grandes, fortes e agressivos que não deveriam estar ali. Para você, isso foi uma sentença de morte. Esses peixes são os vizinhos do inferno. Primeiro, eles comem toda a sua comida. Eles são mais eficientes e mais agressivos. Então, enquanto você está lá com seu sorriso bobo, esperando um inseto passar, a tilápia já comeu o inseto, a planta em que ele estava e provavelmente o seu almoço da semana que vem. Mas o pior é que eles comem você. Eles olham para seus ovos e seus filhotes e veem um buffet livre de caviar e nuggets de axolote. Você passou de rei do seu império a um lanche indefeso no seu próprio quintal. Os números mostram o desastre. Em 1998, existiam cerca de 6.000 de vocês por quilômetro quadrado. Em 2014, esse número caiu para 36. É uma queda de mais de 99%. Vocês basicamente desapareceram. Os poucos que sobraram são como fantasmas, assombrando as ruínas tóxicas do seu antigo paraíso, esperando o fim. Seu lar não é mais um lar, é a sua cova. Bom, lembra daqueles 34 axolotes originais que foram para Paris em 1864? Pois é, quase todos os axolotes de estimação do mundo são descendentes diretos deles. Isso significa que sua árvore genealógica não é uma árvore, é um poste. Você não tem primos, você tem irmãos, primos, tios, tudo ao mesmo tempo. Existe um termo científico para medir o quão parente de si mesmo um bicho é. Os Habsburgos, aquela família real europeia famosa por casar primo com prima e que tinha reis cheios de problemas genéticos, atingiram um nível de 20%.
20%. O seu, meu amigo, é de 35%. Parabéns! Você é oficialmente mais incestuoso do que a realeza mais problemática da história. E qual o resultado dessa salada genética? Você é uma bomba relógio biológica. Seu sistema imunológico é um lixo, então você pega doenças só de olhar. Seus órgãos internos muitas vezes são mal formados. Você é frágil, doente e propenso a todo tipo de defeito. E justo quando você pensa que essa bagunça não pode piorar, você vira moda. Mas olha só, de repente, por causa de jogos como o Minecraft e vídeos no TikTok, você virou o bicho de estimação do momento. Todo mundo queria ter um axolote sorridente em casa, e essa sua fama repentina foi a pior coisa que poderia ter acontecido. A demanda explodiu, e com ela surgiram os criadores de quintal. Gente que não entende nada de genética, que começou a cruzar irmão com irmã dentro de um balde para vender os filhotes doentes pela internet. O resultado? A sua piscina genética, que já era uma poça de lama, virou um pingo de esgoto. E quem compra esses axolotes frágeis e cheios de problemas? Na maioria das vezes, crianças e donos inexperientes que acham que você é um peixinho dourado. Eles não sabem que você precisa de água gelada e cuidados super específicos. O resultado é uma morte lenta e miserável num aquário quente e sujo. E a humilhação final: você, o axolote de estimação, nem sequer é 100% axolote. Sua linhagem foi misturada com a de outra espécie, a salamandra tigre, décadas atrás em laboratórios. Você é um híbrido, um produto artificial. É a ironia suprema. Existem milhões de vocês em cativeiro, mas a espécie está quase extinta na natureza. E os que estão nos aquários são tão geneticamente defeituosos e misturados que não servem para salvar a espécie original. A humanidade destruiu o original e produziu em massa uma cópia pirata. Ok, vamos dar um passo para trás e apreciar a insanidade da sua situação. Você é uma celebridade global, está em um dos maiores jogos do mundo, o Minecraft. É estrela de memes no TikTok. Vendem camisetas, canecas e bichinhos de pelúcia com a sua cara sorridente. Do ponto de vista do marketing, você é um sucesso absoluto. Só tem um pequeno detalhe: você não existe mais. Ok? Não literalmente. Mas na natureza, no único lugar que importa, você está funcionalmente extinto. Você é um fantasma. Enquanto uma criança na Alemanha abraça uma pelúcia sua, um dos seus últimos parentes selvagens está agonizando num canal poluído no México. Você é como um cantor que viralizou, tem bilhões de streams, mas que na vida real está morando na rua e passando fome. Todo mundo conhece a sua imagem, mas o artista de verdade está morrendo. Sua fama é baseada numa versão digital e fofinha de você, enquanto o original está sendo deletado do planeta. E o que essa fama toda faz para te ajudar? Normalmente, quando um bicho fica super popular, chove dinheiro para projetos de conservação. Mas com você, a história é diferente. Por quê? Porque o você que as pessoas amam, o axolote de estimação, é inútil para salvar a sua espécie. Lembra que ele é um produto de mais de 150 anos de incesto e que foi misturado com outra espécie? Não dá para pegar o fluff do aquário de um garoto no Canadá, soltá-lo no México e esperar que ele salve a pátria. Ele morreria em 5 minutos, e mesmo que não morresse, seu DNA já é uma bagunça. Sua abundância em pet shops cria uma perigosa ilusão. As pessoas te veem à venda em todo lugar e pensam: como assim ele está em extinção se tem 3 deles na loja do shopping? Sua popularidade como pet serve como uma cortina de fumaça que esconde o incêndio da sua extinção na natureza. É o paradoxo final: você é um fantasma no seu próprio lar e uma cópia pirata e defeituosa no resto do mundo. Você existe em todos os lugares, exceto onde realmente importa. Sua fama não é a sua salvação, é a trilha sonora animada que toca durante o seu próprio funeral. Ok, vamos falar da sua cara, da sua marca registrada, do seu sorriso. É a razão pela qual a internet te adora. Você parece estar sempre feliz, sempre de boas, com um sorrisinho simpático no rosto. Só que isso não é um sorriso, não é uma emoção. É apenas o formato dos ossos da sua boca. Você não está feliz, você é fisicamente incapaz de ter outra expressão. Você nasceu com essa máscara e vai morrer com ela, e isso é um pesadelo. Pense bem, você não tem como demonstrar o que realmente sente. Quando seu irmão canibal estava comendo a sua perna,
perna. Você estava sorrindo quando um cientista te corta no laboratório. Você está sorrindo enquanto você nada num caldo de esgoto tóxico procurando comida que não existe mais. Sorriso quando um peixe gigante come seus filhotes na sua frente. Sorriso é como a maquiagem de um palhaço que foi tatuada no rosto. Você é forçado a parecer feliz em meio ao caos e ao horror. É um grito silencioso e eterno preso atrás de uma fachada de fofura. E essa sua incapacidade de parecer triste tem uma consequência terrível. A consequência é que ninguém leva o seu sofrimento a sério. Como você está sempre com essa cara de bobo feliz, as pessoas projetam essa felicidade em você. É impossível para o cérebro humano olhar para o seu rosto sorridente e entender a profundidade da sua desgraça. Sua fofura é sua maldição. Um panda com cara de triste ganha a simpatia do mundo. Um tigre majestoso inspira respeito e urgência para sua proteção. Você ganha um que bonitinho, enquanto sua espécie desaparece do planeta. Sua aparência fofa serve como um disfarce para a sua própria extinção. É a piada final do deus asteca do infortúnio que te deu o nome. Ele te deu uma vida de horror e uma cara que te impede de contar para todo mundo o quão horrível ela é. Você é o mascote da sua própria tragédia, forçado a sorrir para a foto enquanto o navio afunda. Seu sorriso não é um presente, é o insulto final. É a garantia da natureza de que, não importa o quão ruim as coisas fiquem, você sempre terá que encarar o abismo com a mesma expressão idiota e feliz. Então, vamos recapitular rapidamente. Porque é horrível ser um axolote. É horrível porque você é um beco sem saída biológico. Um bebê eterno preso num corpo que se recusa a crescer, mas que te mata se for forçado a isso. É horrível porque sua infância é um filme de terror canibal, onde a sua única habilidade notável é a capacidade de se remendar depois que seus irmãos arrancam seus pedaços. É horrível porque suas duas opções de carreira são ser uma cobaia de laboratório, onde sua vida é dedicada a ser mutilado pela ciência, ou ser um fantasma no seu próprio lar, um esgoto tóxico e superpovoado, onde você já foi extinto. É horrível porque sua fama te transformou numa cópia pirata e doente, um produto de incesto genético vendido como um brinquedo para crianças que, na maioria das vezes, te matam por acidente. É horrível porque você é uma celebridade mundial que não existe mais, um fantasma que assombra a internet, enquanto a versão real desaparece para sempre. A pior parte de tudo, a piada final e mais cruel do universo, é o seu sorriso. Outros animais sofrem. A natureza é brutal, mas eles podem rosnar, chorar, mostrar medo. Eles podem, ao menos, ter a dignidade de parecerem tão miseráveis quanto se sentem. Você não, você foi amaldiçoado com uma máscara de felicidade que não consegue tirar. Toda a sua tragédia, a falha evolutiva, o canibalismo, a extinção, a exploração, acontece por trás de um sorriso fixo e idiota. Sua dor é invisível, seu sofrimento é disfarçado de fofura. Você é o palhaço trágico definitivo do reino animal, forçado a sorrir enquanto o circo pega fogo ao seu redor. É por isso que é horrível ser um axolote. Não é apenas pela sucessão de desastres que é a sua vida. É porque você é forçado a ser o mascote feliz da sua própria desgraça. Você tem que sorrir para a câmera enquanto sua espécie, sua casa e seu próprio corpo desmoronam. Que vidinha ingrata essa sua... Você é oficialmente um lobo-guará. Parabéns! E aqui vai a sua primeira de muitas decepções. Você não é um lobo de verdade, nem de longe. Você é um parente distante e esquisito. O único sobrevivente de uma linhagem de canídeos que todos os outros parentes provavelmente tinham vergonha. Você é, na prática, uma raposa gigante em cima de pernas de pau. Sua vida começa num ninho escondido no meio do cerrado, cego, com pelos pretos e totalmente inútil. Mas o choque vem quando você cresce e suas pernas começam a espichar. E espichar, e espichar, elas se tornam ridiculamente longas. Mas essas pernas não são para velocidade, como as de um guepardo. Não, elas têm uma única e patética função: te ajudar a enxergar por cima do capim alto. Elas não são um motor de corrida, são um periscópio de carne. O resultado é que você corre de um jeito desengonçado e ineficiente, parecendo um móvel alto e bambo prestes a tombar. Você não é um predador ágil,
é um ponto de observação ambulante. Com essas pernas gigantes, seria de se esperar que você tivesse a mandíbula poderosa de um lobo para acompanhar, certo? Errado de novo, sua boca é outra piada. Seus dentes são pequenos e sua mordida é fraca para um animal do seu tamanho. Você é um carnívoro de fachada. Seu arsenal não foi feito para derrubar um veado, foi feito para caçar ratos e comer frutas. Vamos falar mais sobre essa humilhação depois. E a sua guará, a crina preta no seu pescoço que te dá o nome, não é um moicano de guerreiro, é o cabelo arrepiado de quem tomou um susto. Você eriça a crina não para parecer mais bravo, mas para parecer maior quando está com medo. É um blefe, um truque de um animal que sabe que não tem com o que lutar de verdade. Para completar esse pacote de inadequação, você fede. Para marcar seu território, você não solta um uivo majestoso. Você faz um xixi que tem um cheiro fortíssimo, comparado por muitos ao de um gambá. Resumindo, você é um lobo de mentira, com pernas de pau, dentes de leite, cabelo de medroso e cheiro de gambá. Boa sorte com o resto da sua vida. E olha, com um corpo de lobo e dentes de chihuahua, o que exatamente você caça? A resposta na maior parte do tempo é nada. Você não é um carnívoro de verdade. Você é basicamente um vegetariano com um bom marketing. Mais da metade da sua dieta é composta por frutas e vegetais. E o seu prato preferido, a base da sua alimentação, é uma frutinha chamada lobeira ou fruta do lobo. Parece um tomate pequeno. Sim, você, com toda a sua aparência de lobo selvagem, passa a maior parte da sua vida procurando por tomatinhos no meio do mato. Você não é um predador temível, você é um frutariano glorificado. E a humilhação tem um bônus nojento. Acredita-se que a lobeira te ajuda a combater um verme gigante que adora morar nos seus rins e te matar lentamente. Ou seja, sua refeição preferida é também o seu remédio para vermes. Que delícia! E quando você decide honrar o lobo no seu nome e comer carne, quando você finalmente decide caçar, esqueça qualquer cena épica de perseguição. Sua lista de presas tem a emoção de um cardápio infantil. Você caça ratos, preás, tatus, coelhos e pequenos pássaros. É isso. Você é um gigante de pernas longas cuja maior ambição culinária é pegar um camundongo. Sua técnica de caça também é meio ridícula. Você não corre atrás da presa. Você usa suas orelhas grandes para ouvir os pequenos roedores se movendo debaixo do capim e então você pula. Você dá um pulo cômico com as 4 patas juntas para cair em cima do seu lanche. É a técnica de uma raposa, mas executada por uma criatura alta e desengonçada. E para completar a sua fama de predador patético, os humanos te acusam de matar galinhas, mas na maioria das vezes é mentira. Você é tímido demais e mal equipado para ser um bom ladrão de galinheiras. Geralmente a culpa é de cachorros ou outros bichos, mas você, com sua cara de culpado, acaba levando a fama. Resumindo, você é um lobo que vive de tomate e quando se aventura na caça tem como troféu um rato. Você leva a culpa, mas raramente leva a galinha. Que vidinha, hein? Bom, agora esqueça a ideia de uma matilha. Você não tem uma gangue, você não tem um grupo de amigos, você é um solitário, um esquisitão que passa 99% da sua vida andando sozinho pelo cerrado. Mas aqui vem a parte mais bizarra. Você é monogâmico. Você tem uma parceira ou um parceiro para a vida toda. Vocês formam um casal, só que vocês nunca se encontram. É o casamento mais frio e distante da natureza. Vocês dividem um território gigante, como se fosse um apartamento enorme, mas cada um fica no seu canto e vocês ativamente se evitam. A única vez que vocês se encontram é para acasalar, uma vez por ano. É um encontro rápido, sem graça e puramente funcional. Depois disso, cada um volta para o seu lado do apartamento e a vida de ignorar um ao outro continua. Sua vida amorosa não é um romance, é um contrato de negócios com quase nenhuma interação humana, ou no seu caso, canina. E se vocês mal se veem, como é que se comunicam? Vocês se comunicam da forma mais antissocial possível, à distância, usando cheiros e sons. Seu principal meio de comunicação é aquele seu xixi fedorento. Ele funciona como o seu grupo de WhatsApp. Você deixa mensagens em cupinzeiros e pedras altas para avisar os outros, incluindo sua
parceira. Eu estive aqui e este pedaço de mato tem dono, favor não o incomodar. É uma rede social baseada em manter todo mundo longe. Você também tem um latido alto e rouco que parece uma tosse de cachorro velho, mas não é um uivo para reunir a matilha. É um grito de longa distância que serve para dizer: oi, eu ainda existo e estou por aqui, mas por favor, continue aí longe. A única exceção a essa vida solitária é quando os filhotes nascem. A fêmea cuida de tudo, mas o macho às vezes resolve ajudar. Ele pode trazer um rato ou outro para a toca. É o pai que paga a pensão, mas raramente visita. Assim que os filhotes crescem um pouco, são expulsos para começarem suas próprias vidas de solidão. Sua vida social é uma farsa, um casamento sem convivência, uma comunicação para manter distância e uma família que é uma conveniência temporária. Sua vida solitária e miserável te expõe a vários perigos, mas um dos seus piores inimigos não é um predador que você pode ver, é um monstro que cresce dentro de você. Conheça o seu colega de quarto, o verme gigante do rim. O nome já diz tudo. É um verme, ele é gigante e ele mora no seu rim. Estamos falando de uma criatura vermelha e nojenta que pode crescer até 1 metro de comprimento dentro do seu corpo. É basicamente uma mangueira de jardim do inferno, viva, se contorcendo dentro de você. E como você adquire esse pesadelo? Comendo sua comida patética. As larvas desse verme vivem em sapos e peixes pequenos, as presas fáceis que você consegue caçar. Sua dieta de fracasso é o que te condena a ser invadido. Uma vez dentro de você, o verme se instala confortavelmente em um dos seus rins e começa a comer. Ele come seu rim de dentro para fora, lentamente, até que não sobre nada além de uma casca inútil. E o que acontece depois? Depois que o verme destrói um dos seus rins, o outro precisa trabalhar em dobro. Você passa o resto da sua vida com um rim sobrecarregado, fazendo todo o serviço, enquanto o outro é apenas um saco de verme inútil. E a parte mais cruel é que você, na maioria das vezes, nem sabe que ele está lá. Não há sintomas claros no início. Você só se sente um pouco mais fraco, um pouco mais cansado. Você provavelmente acha que é apenas a sua vida horrível de sempre, só que um pouco pior. Você carrega uma bomba relógio de 1 metro de comprimento dentro de você e não tem a menor ideia. Eventualmente, o rim que sobrou pode falhar por causa do estresse, ou o verme pode causar outros problemas fatais. É uma morte lenta, silenciosa e interna. E lembra daquela frutinha, a lobeira, que é a base da sua dieta? Acredita-se que ela serve justamente como um remédio para combater esse verme. Pense na ironia. Sua vida é um ciclo patético. Você come sapos que te dão um verme monstro, então você precisa comer tomatinhos para tentar combatê-lo. Sua existência é uma batalha constante contra as consequências da sua própria dieta de fracassado. Ok, seu maior problema no mundo moderno é simples. Nós, os humanos, estamos destruindo a sua casa. O cerrado, seu lar, está sendo queimado e derrubado num ritmo alucinante para virar plantação de soja e pasto para vacas. O seu aluguel venceu e o proprietário decidiu construir um shopping no lugar. O problema é que você não tem para onde ir. Você é um especialista em campo aberto. Quando o campo acaba, você acaba junto. Você é forçado a viver nas sobras, nas beiradas das fazendas e das cidades, vagando pelas ruínas do seu antigo reino. E nessas ruínas nós construímos armadilhas mortais chamadas estradas. E você, com sua corrida desengonçada e suas pernas longas, é péssimo em desviar de carros. A principal causa de morte para você hoje não é uma onça, é um Fiat Uno a 80 km/h. Sua vida miserável tem uma chance enorme de terminar como uma mancha de pelo e ossos no asfalto. E se você sobreviver ao trânsito? Se você sobreviver ao trânsito, ainda terá que lidar com a nossa ignorância. Lembra que você tem fama de ladrão de galinhas? Pois é, por causa dessa reputação, na maioria das vezes falsa, você se torna o bode expiatório da fazenda. O cachorro do próprio fazendeiro come as galinhas, mas você, o bicho esquisito e com cara de culpado que estava passando por perto, leva a culpa. O resultado é que muitos de vocês são caçados e mortos em retaliação por crimes que não cometeram. Sua vida pode acabar por causa de fake news.
humanos, mas a relação de vocês com os humanos atinge um nível de loucura que supera tudo. Folclore, superstição, em algumas partes do Brasil, as pessoas acreditam que partes do seu corpo dão sorte ou têm poderes mágicos, e a parte mais cobiçada é o seu olho. Sim, existem pessoas que te caçam e te matam para arrancar o seu olho e usá-lo como amuleto da sorte, ou pior ainda, como ingrediente para uma poção do amor. Sua vida já é uma piada trágica, e no final você ainda corre o risco de virar o ingrediente principal de uma simpatia bizarra. Bom, vamos parar um pouco e fazer um balanço da sua vida. Já estabelecemos que você é uma fraude de lobo, um vegetariano envergonhado, um eremita antissocial, um hotel ambulante para vermes gigantes e o alvo número 1 dos fazendeiros e do trânsito. Se sua vida fosse uma competição de azar, você seria o campeão invicto. Parece que o universo te escolheu pessoalmente para ser o seu saco de pancadas. Você é uma coleção de características que não combinam, uma piada que a evolução contou e ninguém achou graça. Você tem as pernas de um gigante, mas a coragem de um rato. Tem a aparência de um carnívoro, mas o estômago de quem adora tomatinhos. Você forma um casal para a vida toda, mas vive como se fosse solteiro. Cada aspecto da sua existência parece ter sido projetado para te dar a pior mão possível em todas as rodadas do jogo da vida. E essa sua má sorte não é apenas uma sensação, ela tem consequências reais e diárias. As consequências são que sua vida não é uma jornada de superação, é um exercício de pura e teimosa persistência. Você não prospera, você apenas não desaparece, pelo menos por enquanto. Sua existência é tão precária que qualquer pequena mudança te afeta de forma brutal. Um incêndio no cerrado não é apenas um evento, é a destruição do seu supermercado de frutas e do seu restaurante de ratos. Uma nova estrada não é progresso, é uma muralha da morte. E ainda assim você continua, não por ser forte ou especialmente adaptado. Pelo contrário, você continua a existir quase que por teimosia, por uma espécie de inércia. Você é desajeitado demais para ser um super predador, mas de alguma forma é resiliente demais para simplesmente sumir do mapa. É por isso que a sua situação é tão trágica. Não há glória na sua sobrevivência. É apenas a continuação de uma piada. Proteger você não é sobre salvar uma criatura majestosa. É sobre ter um pingo de compaixão pelo perdedor crônico da natureza, pelo animal que personifica a má sorte. Você não luta, você apenas aguenta a próxima pancada. Os anos se passaram. De alguma forma, você sobreviveu. Sobreviveu ao verme no seu rim, aos carros na estrada e à má fama. Você agora é um lobo guará velho. E o que isso significa? Significa que um corpo que já era ruim agora está péssimo. Suas pernas longas e desajeitadas agora doem. Sua corrida, que já era ineficiente, agora é visivelmente mais lenta. Suas presas fáceis, como um rato ou um preá, agora exigem um esforço que te deixa exausto. Você se tornou um fantasma do seu antigo eu, que já não era grande coisa. Sua mente, já ansiosa por natureza, agora vive em alerta máximo constante. Cada farol de carro é um presságio. Cada latido de cachorro é uma ameaça. Você é um veterano de uma guerra que nunca acaba, assombrando as bordas de um território que encolhe a cada dia. Você é uma relíquia, um animal projetado para um mundo que não existe mais, tentando sobreviver num labirinto de fazendas de soja e rodovias. E mesmo sendo um fantasma cansado, a fome não te dá folga. A fome é ela que te move. Mesmo com o corpo doendo e a mente exausta, a fome te empurra para fora da sua toca, para mais uma noite de busca. Mas a busca está cada vez mais difícil. Aquela área que antes era cheia de lobeiras agora é um deserto de soja. O campo onde você caçava ratos agora tem uma cerca elétrica. Seu mundo está cada vez mais vazio de comida, te forçando a andar mais, a gastar uma energia que você já não tem. Sua audição e seu olfato, ainda aguçados, te guiam, não para uma presa nobre, mas para o cheiro de lixo perto de uma casa de fazenda, do outro lado daquela faixa escura e barulhenta que você aprendeu a temer, a rodovia. É o conflito final da sua vida. Seu cérebro, cheio de memórias de quase acidentes, grita: perigo, fique longe. Mas sua barriga vazia, roncando de dor, grita mais alto: comida.
agora. A sabedoria da idade luta contra a necessidade primal da fome, e esta noite a fome está vencendo. Você se aproxima da beira do asfalto, hesitante, esperando por uma brecha, pois a fome venceu a discussão contra o medo. Você está na beira da estrada, seu corpo velho e cansado tremendo de fraqueza e ansiedade. Você observa o fluxo de luzes e barulho, seu cérebro calculando a brecha perfeita. Lá está, um espaço entre dois caminhões. É agora ou nunca. Você se lança sobre o asfalto. Mas não é uma corrida heróica, é o trote desajeitado e bambo de sempre. Suas pernas longas parecem atrapalhar mais do que ajudar. Você está na metade do caminho. O cheiro do lixo do outro lado te chama. Mas então, um barulho alto, o pneu de um caminhão estourando ao longe. Seu instinto, treinado por uma vida de paranoia, te faz hesitar por uma fração de segundo. Apenas uma pequena pausa para olhar. E essa fração de segundo é tudo o que o destino precisa. A brecha que seu cérebro calculou perfeitamente se fecha. As luzes que estavam distantes agora estão em cima de você, ofuscantes e impiedosas. Seu cérebro ansioso finalmente pode dizer: eu te avisei. Fim da linha. O som de pneus cantando, seguido por um baque surdo e oco. Para o motorista, foi apenas um vulto alto e esquisito, um animal que não deveria estar ali. Talvez ele nem pare, você fica ali caído no asfalto frio. Suas pernas ridiculamente longas, que definiram sua vida desajeitada, agora estão torcidas em ângulos que a natureza nunca planejou. Aquele seu blefe de parecer grande e ameaçador acabou. Você é apenas um corpo frágil e quebrado. A ironia final e mais cruel. O saco de lixo, o prêmio pelo qual você arriscou e perdeu tudo, está a poucos metros de distância, intacto. Você morreu por nada. Sua última grande aventura foi uma tentativa fracassada de comer restos. Não há matilha para uivar por você. Sua parceira do outro lado do território nunca saberá o seu destino. Ela apenas notará, eventualmente, que suas mensagens de xixi fedorento pararam de aparecer. Você simplesmente desaparece. Que vidinha ingrata essa sua, terminando não como um lobo, mas como um triste obstáculo na estrada. Você é oficialmente uma capivara, o maior roedor do mundo. Parabéns. Você é o meme ambulante da tranquilidade, o guru do de boas, o animal espiritual de todo mundo que quer relaxar. Sua imagem é sinônimo de paz, harmonia e amizade com todos os bichos do planeta. É uma pena que essa imagem seja a maior fraude da história da internet. Sua suposta calma não é uma filosofia de vida, é o olhar vazio e traumatizado de uma criatura que nasceu para sofrer e simplesmente desistiu de lutar contra isso. Sua vida não será um retiro zen, será um longo e humilhante atestado de incompetência evolutiva. Tudo começa com o seu nascimento. Sua vida começa já em modo de pânico. Você nasce precocial, uma palavra chique para dizer que você já sai do útero pronto para correr pela sua vida. Você não tem o luxo de uma infância fofinha e indefesa. Seus olhos já nascem abertos, procurando pela onça. Suas perninhas já nascem firmes, prontas para fugir do jacaré. E você não está sozinho. Sua mãe pode ter até 8 de vocês. 8 pequenos alvos idênticos e descartáveis. Porque, vamos ser honestos, o mundo te vê como um lanche. Onças, pumas, sucuris, jacarés, gaviões. A lista de quem quer te devorar é gigantesca. Ah, mas as mães cuidam umas das outras, né? A famosa creche das capivaras, onde os filhotes mamam em qualquer fêmea. Que fofo. Só que não. Isso não é uma comuna hippie cheia de amor. É uma estratégia de desespero. Uma apólice de seguro estatística contra o massacre inevitável. A lógica é simples. Se cada mãe tiver um monte de filhotes e todos ficarem juntos, talvez os predadores comam os filhos das outras antes de chegarem nos seus. E como se os predadores de outras espécies não bastassem, sua própria espécie também pode te matar. Um novo macho dominante que assume o grupo pode simplesmente matar todos os filhotes que não são dele. Sua famosa calma não é paz interior. É a cara de quem nasceu no meio de um campo de batalha e já entendeu que não tem para onde fugir. Bem-vindo ao mundo. Tente não virar almoço na primeira hora. Ok, você sobreviveu às primeiras horas. Agora vamos analisar o equipamento que a natureza te deu. Seu corpo não foi projetado por um engenheiro genial. Parece mais que foi montado por um comitê bêbado que tinha um monte de peças sobrando. Primeiro, seu formato geral, um barril. Você é literalmente um barril de carne com perninhas pesando até 75 quilos. Em um mundo onde a agilidade
velocidade e a discrição são chaves para a sobrevivência. Você é grande, lento, gordo e extremamente visível. Sua pelagem rala e marrom não te camufla direito e não te protege de absolutamente nada. Você é um alvo ambulante com um letreiro em neon piscando. Almoço grátis aqui. E suas pernas, uma piada, as da frente são mais curtas que as de trás, o que te dá um andar permanentemente desajeitado. Seus pés são parcialmente palmados, o que deveria te ajudar na água, mas é uma meia medida patética. As membranas não são grandes o suficiente para te fazer um nadador ágil como uma lontra, mas são o bastante para te atrapalhar em terra. O resultado? Você é medíocre em tudo. Não consegue correr de um predador terrestre por muito tempo e não consegue nadar rápido o suficiente para fugir de um predador aquático. Seu rosto é a personificação do seu estilo de vida covarde. Olhos, narinas e orelhas ficam todos no topo da sua cabeça retangular. Isso tem uma única e miserável função: te permitir ficar escondido na água com apenas o topo da cabeça de fora, como um periscópio covarde. É uma adaptação que só serve para quem passa a vida se escondendo. E para completar a tua obra de arte, você não tem rabo, uma ferramenta essencial para equilíbrio e comunicação que quase todo mamífero tem. A evolução olhou para você e disse: você não precisa disso. Cada detalhe do seu corpo não grita sobrevivente. Grita foi o que deu para fazer. Você não é uma máquina de sobrevivência, você é uma piada ambulante. Bom, vamos falar da sua dieta. Afinal, você é o que você come, e no seu caso, isso é uma tragédia em 2 atos. Sua vida gastronômica é um deserto de monotonia. Você é um pastador, o que é uma forma elegante de dizer que você passa horas todos os dias em um transe de mastigação, comendo apenas grama, quilos e quilos da mesma salada sem graça, fibrosa e de baixo valor nutritivo. Seus dentes da frente crescem sem parar, não como um superpoder, mas como uma necessidade desesperada para compensar o desgaste de moer essa lixa vegetal o dia inteiro. Mas a verdadeira e mais profunda humilhação da sua dieta não está no que entra, mas no que sai. E para o seu horror, no que entra de novo. Seu sistema digestivo é uma falha de projeto colossal, uma piada biológica. Você tem um estômago simples, lamentavelmente incapaz de digerir a celulose das plantas. Toda a mágica, a fermentação que extrai os nutrientes de verdade, acontece no seu seco, uma bolsa já no final do seu intestino. O problema? Nesse ponto já é tarde demais. Seu corpo não consegue mais absorver direito as vitaminas e proteínas essenciais. É como se a fábrica produzisse um produto incrível, mas a porta de saída ficasse antes do controle de qualidade, jogando tudo o que é bom diretamente no lixo. E qual foi a solução genial da evolução para essa bagunça? A natureza te obriga a comer o seu próprio cocô. Sim, mas não é qualquer um, o que torna tudo ainda mais bizarro. Seu corpo produz 2 tipos de excremento. Um é seco, fibroso e inútil. O outro, chamado secotrofo, é uma pasta mole, quente e rica em nutrientes que sai direto da fábrica de fermentação. E você, em um ritual diário, precisa se curvar em um ato de contorcionismo e interceptar essa pasta nutritiva diretamente da fonte, comendo-a de novo. Isso não é opcional. É o pilar central e nojento da sua sobrevivência. Sua expressão zen não é de paz. É a cara de um animal que sabe que o café da manhã de amanhã será, literalmente, a porcaria reciclada que ele comeu no mesmo dia. A internet te mostra como o centro de uma grande festa hippie, onde todos os bichos vivem em harmonia. Que piada! A realidade da sua vida em grupo é um drama tenso de bullying, rejeição e vergonha. Vocês não se juntam por amizade, vocês se amontoam uns nos outros por puro medo. Para uma capivara, andar sozinha é como carregar um cartaz dizendo: por favor, me devore. O grupo é uma necessidade, não um prazer. E esse grupo não é uma turminha legal, é uma ditadura. Existe um único macho dominante, o chefão, o tirano. A vida dele é basicamente patrulhar o território e garantir que só ele possa namorar. E como ele mostra que é o dono do pedaço, ele esfrega uma secreção gordurosa e nojenta que sai de uma glândula que ele tem no nariz, em todas as plantas. É o equivalente a um valentão de escola esfregando cera de ouvido em todas as carteiras para dizer: é meu. A lei de vocês é baseada em ranho de nariz. E se você for um macho que não é o rei do parquinho, sua vida é um lixo. Você é um Zé Ninguém, vive com medo na beirada do grupo
grupo sempre levando bronca do chefão e pode esquecer de arrumar uma namorada. Muitos de vocês são simplesmente expulsos, virando párias solitários que vagam por aí estressados e sozinhos. É o fracasso social em sua forma mais pura. Até a hora do acasalamento é humilhante. Acontece sempre dentro d'água. Não porque é romântico, mas porque é uma tentativa patética de não ser comido por uma onça no meio do processo. É uma perseguição desajeitada na água. E se a fêmea não estiver afim, ela simplesmente mergulha e te deixa falando sozinho com os peixes. E a pior parte, a crueldade não para. Se um novo macho derrota o chefão e assume o grupo, ele pode simplesmente matar todos os filhotes que não são dele. Porque, puro egoísmo, matando a prole do rival, a fêmea fica disponível de novo, mais rápido. Sua sociedade pacífica é, na verdade, um reality show de sobrevivência, traição e muito, muito medo. Se sua vida social já parece um filme de terror, é porque ainda não falamos do seu verdadeiro propósito na natureza. Você não está no topo da cadeia alimentar. Você não está nem no meio. Você é a base. Você é, sem exagero, o prato principal do grande restaurante da selva. A sua vida inteira é definida por uma verdade simples e apavorante. Quase tudo que tem fome te vê como um salgadinho gordo, lento e fácil de pegar. A lista de quem quer te devorar é gigantesca. Em terra, as onças pintadas e os pumas te caçam. Eles são mais fortes, mais rápidos e nasceram para matar. Você não. Achou que a solução era correr para a água? Péssima ideia. Lá te esperam jacarés famintos e sucuris gigantes que te veem como uma boia de carne suculenta. Não há lugar seguro. Se você está em terra, o monstro pode vir da floresta. Se você está na água, o monstro já mora lá. E isso é só para os adultos. Se você ainda é um filhote, a humilhação é maior. O perigo vem de todos os tamanhos. Jaguatiricas, gaviões e até urubus podem te transformar em almoço. Sua vida é uma paranoia constante, olhando para os lados, para a água e para o céu. E qual a sua grande arma contra esse exército de predadores? A sua grande arma secreta para enfrentar onças, jacarés e gaviões é nenhuma. Zero. Você não tem absolutamente nada. Sua caixa de ferramentas de defesa veio vazia de fábrica. Você não tem casco, não tem espinhos, não tem garras afiadas, não tem veneno e principalmente não tem velocidade. Sua única estratégia de sobrevivência é a mais patética possível. Quando alguém do grupo vê um predador, ele dá um latido esquisito. Esse é o sinal para todo mundo entrar em pânico e correr de forma desengonçada na direção do rio ou lago mais próximo. É isso. Esse é todo o plano. Vamos todos correr para a casa do outro monstro que também quer nos comer. Uma vez na água, você prende a respiração e fica submerso, torcendo para que o perigo vá embora. Mas e se o perigo for um jacaré? Pois é, sua tática de fuga é completamente inútil contra metade da sua lista de inimigos. É como se esconder de um ladrão dentro de um cofre que ele já tem a senha. Se você for pego em terra sem ter para onde correr, seu último e desesperado recurso é tentar dar uma mordida com seus dentões de roedor. Mas isso não é uma defesa de verdade. É o equivalente a dar um tapa no Godzilla. Não vai adiantar nada. Sua famosa calma, que a internet tanto ama, não vem da coragem. Vem da mais pura resignação. É a cara de quem sabe que nasceu para ser o prato principal e que mais cedo ou mais tarde a conta chega. Você deve pensar que com tantos monstros querendo te devorar, os outros animais que não tentam te matar devem ser seus amigos. Certo? Errado? Essa é talvez a maior e mais humilhante mentira que a internet conta sobre você. Aquelas fotos fofas de macacos, pássaros e tartarugas sentados nas suas costas, isso não é amizade, é exploração. Pense bem, outros animais te tratam como um objeto, um móvel de jardim vivo. Sua passividade é tão extrema, sua cara de não estou nem aí é tão convincente que os outros bichos não te veem como um ser vivo com espaço pessoal. Eles te veem como um sofá ambulante, um poleiro quentinho ou um táxi gratuito. Você não está fazendo amigos, você está sendo usado. Ah, mas e os pássaros que comem seus carrapatos? Isso é uma parceria. Sim, uma parceria que só existe porque você é cronicamente infestado por parasitas. Você é tão ruim em se limpar que precisou terceirizar o serviço. A relação não nasce da amizade, mas da sua falta de higiene. Você é um restaurante ambulante de carrapatos. E a pior parte, às vezes, esses amigos trapaceiam. O mesmo passarinho que tira seus carrapatos não pensa duas vezes
vezes antes de bicar uma ferida aberta que você tenha só para beber um pouco do seu sangue. Seus parceiros são, na melhor das hipóteses, oportunistas e, na pior, vampiros de meio período. Finalmente, chegamos à sua relação com o seu pior amigo, o ser humano. Com a expansão das cidades, muitos dos seus predadores naturais sumiram. Você deve ter pensado: oba, um paraíso seguro. Que ingênuo. Você não encontrou a paz, encontrou um novo tipo de inferno chamado subúrbio. Condomínios de luxo e parques urbanos se tornaram o seu novo lar. A grama é verdinha, aparada e sempre molhada. Um buffet infinito. Os lagos são limpos, não há onças. O problema, você se tornou a praga do condomínio, o vizinho que ninguém quer. Os humanos que antes te achavam fofo na internet agora reclamam. Você come as flores premiadas da Dona Maria. Você deixa cocô por todo o campo de golfe. Você, por ser grande e desajeitado, atravessa a rua na frente dos carros e causa acidentes. A mesma criatura que é um meme de relaxamento virou um problema a ser gerenciado. E gerenciado é a palavra que a gente usa antes de exterminado. Sua própria capacidade de se adaptar e ter sucesso te transformou em um alvo, mas a humilhação final é ainda pior. Você se tornou um problema de saúde pública. Você é o principal hospedeiro do carrapato estrela, o bichinho que transmite a febre maculosa, uma doença grave e que pode matar. Sua vida é tão amaldiçoada que, ao finalmente encontrar um lugar seguro para viver, você se torna um vetor de doença, odiado e temido pelos mesmos humanos que te transformaram em celebridade. Você simplesmente não consegue vencer. Depois de tudo isso, vamos voltar para a sua imagem pública, o seu superpoder, a sua calma. A internet te ama por isso. As pessoas aspiram ser como você, tranquilas, serenas e imperturbáveis. Elas veem suas fotos com outros animais e pensam que você é o ser mais pacífico do universo. Mas essa calma não é uma escolha, não é uma força, é a sua maior maldição. É o sintoma de uma vida tão cheia de perigos constantes, desconforto e humilhações, que seu cérebro simplesmente desligou o botão do pânico para não fritar. Sua calma é, na verdade, apatia, é a resignação de quem apanha tanto que uma hora para de sentir. Pense bem, um animal normal reage, ele luta, ele foge com agilidade, ele se esconde de forma eficaz. Você não. Sua reação a quase tudo é ficar parado, com a mesma expressão vazia. Um pássaro senta na sua cabeça, você fica parado. Um macaco te usa de pula-pula, você fica parado. Um predador se aproxima, sua única ideia é correr de forma desajeitada para a água. Essa passividade é o que te torna um alvo fácil, um sofá para os outros e um fracasso em se defender. O que o mundo interpreta como sua maior qualidade é, na verdade, a prova definitiva da sua miséria. Essa sua calma forçada te transformou em um prisioneiro da sua própria imagem. Você virou um meme, uma caricatura. E no processo, a verdade da sua vida foi completamente apagada. Ninguém vê a luta, só o resultado final. Ninguém vê a constante ameaça de morte, a dieta nojenta, a sociedade brutal ou o corpo mal feito. Eles só veem o bicho fofo que é amigo de todo mundo. Essa imagem te condena, porque quando a sua realidade inevitavelmente bate na porta do mundo humano, quando você come um jardim, transmite um carrapato ou simplesmente existe em um lugar que as pessoas não querem, a reação é de choque e traição. Como assim a capivara, aquele bicho tão de boas, está me causando problemas? Você não tem permissão para ser um animal de verdade. Você tem que ser o personagem que a internet criou. E quando você falha em cumprir esse papel impossível, você passa de amigo a inimigo num piscar de olhos. A mesma calma que te fez famoso é o que impede as pessoas de te levarem a sério como um animal selvagem com necessidades e instintos próprios. Sua vida é a ironia final, ser universalmente amado por uma qualidade que não é real e que é, na verdade, o sintoma de todo o seu sofrimento. Você é um outdoor ambulante para uma paz que você nunca vai sentir. Então, depois de tudo isso, vamos colocar as cartas na mesa, porque afinal é horrível ser uma capivara. Vamos fazer uma lista rápida, só para não esquecer. É horrível porque você nasce no meio de um campo de guerra, já pronto para correr de monstros que te caçam pelo céu, pela terra e pela água. Sua infância não existe. É horrível porque seu corpo é uma piada, um barril lento e desajeitado, mal projetado para correr e medíocre para nadar. Você é um alvo gordo e visível com zero ferramentas de defesa. É horrível porque sua dieta é a coisa mais sem graça do planeta. Uma vida inteira mastigando o mato e que te obriga a executar o ato mais humilhante da natureza. Comer o
próprio cocô para não morrer de desnutrição. É horrível porque sua vida em grupo é uma ditadura estressante, governada por um valentão que espalha ranho para mandar, onde os mais fracos são expulsos para morrer sozinhos. É horrível porque você não é amigo de ninguém. Você é o capacho do ecossistema, um sofá vivo infestado de carrapatos que até seus parceiros de limpeza traem para beber seu sangue. E é horrível porque, ao escapar de tudo isso, você vira uma praga urbana e um vetor de doenças odiado e caçado pelos mesmos humanos que te acham fofo na internet. Essa lista de horrores já seria o suficiente, mas a verdadeira, a mais profunda razão pela qual sua vida é horrível é a ironia final, é a maldição de ser mal interpretado. O pior de tudo não é a dor, a fome ou o medo, é que o mundo olha para todo esse seu sofrimento e o chama de paz. Sua apatia nascida do trauma é vista como calma, sua passividade que te torna uma vítima fácil é celebrada como amizade. O sintoma da sua miséria virou a sua maior virtude aos olhos de todos, né? Sua tragédia não é apenas que você sofre, é que seu sofrimento foi transformado em uma piada de bem-estar, em um meme fofinho. Ninguém te vê como você realmente é. Eles veem uma caricatura, um personagem, e você está preso dentro dela para sempre. Sua vida é o equivalente a estar se afogando lentamente, com um sorriso congelado no rosto, enquanto todo mundo na praia aplaude, achando que você está apenas relaxando na água. Eles amam a imagem, mas ignoram a realidade. E essa, meu amigo, é a forma mais solitária e cruel de sofrimento que existe. Que vidinha ingrata essa sua. Você é oficialmente um filhote de corvo, parabéns. Mas esqueça qualquer imagem de um passarinho fofinho. Sua chegada ao mundo não é um milagre, é o início de um estágio não remunerado no inferno. Você sai do ovo cego, pelado, feio como um dinossauro em miniatura e com uma boca gigante e desproporcional. Você é essencialmente um estômago barulhento com um pescoço frágil. Seu lar é um amontoado precário de galhos balançando no topo de uma árvore, totalmente exposto ao vento, à chuva e a predadores. Não é um berço, é uma plataforma de lançamento para o desastre. E você não está sozinho, você tem irmãos e eles não são seus amigos, são seus rivais diretos na luta pela sobrevivência. A regra no ninho é clara, a boca mais barulhenta e que abre mais alto ganha a minhoca. É a sua primeira e mais brutal lição de competição. Enquanto isso, seus pais vivem um pesadelo logístico. A vida deles se resume a um delivery frenético e sem pausa de insetos, vermes e restos de comida. Eles são escravos exaustos de um bando de monstros feios e insaciáveis. Você e seus irmãos, depois de algumas semanas nesse ninho superlotado e competitivo, chega a hora do seu primeiro grande desafio, sair de casa. Mas não imagine um voo glorioso rumo à liberdade. É mais como ser empurrado de um prédio. Você é desajeitado, suas penas mal funcionam e você provavelmente vai cair no chão. E o chão, para um filhote de corvo, é o lugar mais perigoso do universo. Gatos, cachorros, carros, humanos curiosos, tudo é uma ameaça mortal. Seus pais ficam sobrevoando, gritando em pânico, tentando te proteger e te alimentar enquanto você tropeça por aí como um bêbado. Essa é a sua adolescência, uma fase esquisita onde você é grande demais para o ninho, mas burro demais para sobreviver sozinho. Você passa o tempo seguindo seus pais, gritando e pedindo comida sem parar. Você é oficialmente um estorvo, mas é aqui que sua educação de verdade começa. Seus pais não te ensinam a cantar, eles te ensinam a odiar. Eles te mostram qual humano é perigoso, qual gato é rápido demais. Eles efetivamente fazem o download no seu cérebro de toda a lista de rancores e traumas que eles acumularam. Sua educação não é sobre a beleza do mundo, é um curso intensivo sobre como ser paranoico para o resto da sua vida. E isso acontece devido à sua grande quantidade de neurônios no palho, região cerebral. Bom, pelo menos isso significa que você será o pássaro mais poderoso do mundo, né? Claro que não. Sua vida vai ser um lixo, literalmente. E a pior parte é que você é inteligente o suficiente para entender perfeitamente cada segundo da sua miséria. Seu cérebro é a sua maldição. Ele é gigante para o seu corpo, com uma capacidade de processamento que rivaliza com a de um chimpanzé ou de uma criança humana de 7 anos. Você tem o hardware mental para ser um gênio, um filósofo, um estrategista. Então, o que você faz com esse
cérebro incrível, você o usa para revirar lixo. É isso, a evolução te deu a mente de um Albert Einstein e o cardápio de um urubu. Sua rotina diária é usar sua cognição avançada para calcular o melhor ângulo para bicar um saco de lixo rasgado, ou para planejar como roubar uma batata frita de um pombo, enquanto um pássaro mais burro e, portanto, mais feliz simplesmente vive. Você é forçado a pensar. Você resolve quebra-cabeças complexos todos os dias, e a recompensa é um pedaço de pão mofado. É o equivalente a usar um supercomputador da NASA para jogar paciência. E você sabe disso? Sua famosa habilidade de usar e criar ferramentas não é um sinal do seu gênio, é a prova cabal de que sua vida é desnecessariamente difícil. Um pássaro normal vê uma larva num buraco e desiste. Você não. Você tem que parar, encontrar um galho, modificá-lo para fazer um gancho e então finalmente pescar o seu almoço. Sua engenhosidade não é um luxo, é um pré-requisito para não morrer de fome. Cada ferramenta que você cria é um monumento à sua dificuldade. É o universo te dizendo: aqui está seu almoço. Ah, mas antes você precisa inventar a colher. E como se não bastasse, agora descobriram que você sabe contar em voz alta. Você não usa essa habilidade para se maravilhar com a matemática. Você a usa provavelmente para fazer um inventário detalhado de todas as desgraças do seu dia. Um grasnido para o gato que tentou te pegar, 2 para os pombos que roubaram seu pão, 3 para as horas que você passou tentando abrir uma noz no asfalto, quase sendo atropelado. Sua inteligência não te liberta. Ela te prende numa consciência constante da sua própria e miserável existência. É uma tortura mental sem fim, vestida com penas pretas. Seu cérebro genial tem uma memória perfeita, mas você não a usa para lembrar de dias felizes ou de uma fruta especialmente gostosa. Não, sua memória é uma máquina de guardar rancor, ajustada com uma precisão assustadora. Quer uma prova? Um cientista chamado John Mars Love decidiu testar isso. Ele usou uma máscara horrível de ogro, capturou 7 de vocês, colocou um anel na sua pata e te soltou. Um pequeno trauma que a maioria dos bichos esqueceria depois do almoço. Mas você não. Você é profissional em guardar mágoa. Os 7 corvos originais não só se lembraram perfeitamente da cara do ogro, como passaram a atacá-lo sempre que o viam. Mas a loucura não parou aí. Eles se tornaram pregadores do ódio. Com seus gritos de alarme, eles ensinaram seus parceiros, seus vizinhos e, o mais chocante de tudo, seus próprios filhos a odiar aquela máscara. Isso não é só memória, é a criação de uma cultura de vingança. Um filhote de corvo aprende a odiar um rosto que nunca lhe fez mal, tudo por causa de um rancor herdado. E por quanto tempo dura essa raiva? A raiva durou 17 anos. Por quase 2 décadas você e toda a sua comunidade gastaram uma energia mental absurda para vigiar, identificar e punir uma única máscara de Halloween. A única razão pela qual o ódio acabou foi porque provavelmente a geração original que sofreu o trauma finalmente morreu. Essa incapacidade de esquecer transforma sua vida num campo minado. Você já nasce com uma lista de inimigos pré-aprovada pelos seus pais. Herda os traumas e as paranoias deles. E por que isso acontece? Porque você tem memória episódica, igual aos humanos. Isso significa que você não lembra apenas do fato. Você revive a emoção daquele momento toda vez que você vê a cara do ogro. Não é só uma lembrança, é um flashback. Você sente o mesmo pânico, o mesmo terror da captura, de novo e de novo. A ferida nunca cicatriza. Sua memória impecável transforma o mundo num museu dos seus piores momentos, onde cada rosto pode ser um inimigo. Você não é um sobrevivente, você é uma vítima perpétua, presa num looping dos seus próprios traumas, incapaz de perdoar e, pior, incapaz de esquecer. Bom, para entender o fundo do seu